Fala pessoal, hoje vamos falar de um tema muito legal que é como que a gente chega a tomar a decisão, né, de se tratar, de mudar de vida, de fazer diferente. Bom, existe na dependência química os 12 passos, que é muito famoso entre as pessoas dependentes, todo mundo que se trata um dia. Então hoje eu vou mostrar para vocês na íntegra aqui como é que eu fiz os 12 passos, né? Começando pelo principal, que é o primeiro passo. O primeiro passo, ele cobra da gente honestidade. Aqui no início já diz, admito que sou impotente diante da droga e do álcool, que minha vida se tornou incontrolável. Ou seja, para uma pessoa chegar no nível de ela buscar ajuda, pedir ajuda, procurar ajuda de alguma maneira, ela precisa chegar nesse ponto, que a vida se tornou incontrolável. Por quê? Porque para a gente dependente é sempre muito difícil assumir, ser honesto com nós mesmos e dizer que somos viciados, ou dizer que agora perdemos o controle, sabe? Então, todos nós passamos pela fase de não, para amanhã, para quando eu quero, só hoje, amanhã você vai ver que eu não tô mais. Então, assim, sem esse primeiro passo aqui da honestidade, de admitir que eu estou impotente, de admitir que eu estou causando mal para minha família, de admitir que eu já não sou pai, que eu já não consigo fazer as coisas no meu dia a dia, não é possível um caminho de recuperação. Por isso que eu particularmente não acredito na questão de, por exemplo, uma internação compulsória, que você pega a pessoa, amarra, leva lá, faz recurso. Eu não acho que isso funciona muito bem, tá? Claro, tem ali seus benefícios iniciais, tirar a pessoa de uma compulsão, talvez ela vá se matar e tudo mais. Mas efetivamente a longo prazo eu não vejo como isso realmente dá certo. Então o que dá certo? Quando a pessoa admite, quando ela chega no fundo do poço, quando ela percebe que de fato, sem uma intervenção, sem uma ajuda, ela não vai conseguir parar. E assim também foi comigo. Que tem até uma citação de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Agora você imagina, se para um cristão comum, a dinâmica da vida já é assim, a gente quer fazer o bem, mas não consegue. A maioria das vezes a gente tem atitudes que não são boas, não deve acontecer só comigo, com certeza. Agora você imagina para alguém cuja droga destruiu a moral, destruiu valores, e fez com que a gente se tornasse praticamente um ser irreconhecível, um bicho, algo fora de si. Então, essa é uma luta do cristão, né? Querer fazer o bem, mas não conseguir realizá-lo. Então, nesse passo a gente vai aprender aqui, a gente vai ler junto, vai destrinchar ele aqui. Ele vai nos ajudar exatamente isso, a reconhecer com honestidade. Reconheci com honestidade. Cheguei a dizer, olha, quero ajuda, vou para casa de recuperação, vou de alguma maneira parar isso. Então vai lá, muitos de nós começamos a dependência por curiosidade. Alguns se envolveram por causa de uma necessidade justificada por um medicamento receitado ou por um ato deliberado de rebelião. Muitos começamos a trilhar esse caminho quando ainda éramos crianças, seja qual tenha sido o seu motivo de início e para a situação em que nos encontrávamos. Em pouco tempo descobrimos que a dependência aliviava mais do que somente a dor física. Ela nos dava estímulo ou diminuía sentimentos ou estado de espírito de abatimento. Estávamos a evitar os problemas que enfrentávamos, ao menos era isso que achávamos. Ou seja, todo mundo teve um ponto de começo. Teve aqueles que foi lá na escola por curiosidade, rebeldia, porque queria desafiar o pai e a mãe, porque queria ser descolado. Teve aqueles que não teve opção, que dentro de casa os parentes já usavam desde criança, então eles foram achando aquilo um ambiente normal. Enfim, cada um, se a gente for pesquisar aqui, tem uma história de como chegou no primeiro uso, como chegou na descoberta, né, da dependência. Mas todos chegaram a essa conclusão aqui, que é a mais perigosa. Descobriu que em algum momento a droga diminuía sentimentos ou estado de espírito de abatimento. Ajudava-nos a evitar os problemas que enfrentávamos. Ao menos era isso que achavam. Ou seja, ela anestesia
para o dependente, diferente de uma pessoa que usa ali no final de semana e que ainda está nessa oba-oba, para um dependente, a gente sabe muito bem, não existe aqui prazer no uso. Existe um mascarar de sentimentos, deixa a gente apático, deixa a gente sem sentir muita coisa, sem prestar muita atenção em nada, sem interesse em nada, e a cabeça, por um estado realmente de dependência, ela se volta, chega um momento só para o uso. Nada mais importa. Não importa o que vão dizer pra gente, não importa se vai dizer, olha a sua família, olha quantos seus filhos são lindos, olha o que está acontecendo na sua vida, você tem uma família incrível, não pode, nada disso funciona. Por quê? Porque você já foi tomado. Não tem jeito aqui. Nesse ponto você já foi tomado, então nada que diga vai tirar a pessoa desse estado. Então, por um tempo, sentimos-nos livres de temores, preocupações, solidão, desânimo, remorso, tédio. Mas, como a vida está cheia de condições que proporcionam esse tipo de sentimentos, recorrimos à nossa dependência de modo cada vez mais frequente. Ainda assim, a maioria de nós deixava de perceber ou admitir que tínhamos perdido a capacidade de resistir e de abster-nos dessa substância por conta própria. Ou seja, se é uma matemática muito simples. Se a gente usa para mascarar sentimentos, se a gente usa para ficar livre das dores, das coisas da vida, a vida está cheia desses momentos. Todos nós passamos dia a dia por sentimento de medo, solidão, angústia, raiva. E esse é um ponto que pega muito o dependente aqui. A gente escuta muito isso de não, voltei a usar porque briguei com a minha mulher. Aí eu fiquei puto, fiquei com raiva, fui lá e voltei a usar. Não, porque minha mãe não entende, blá, blá, blá. Então, esse é um dos motivos que potencializa a dependência química. Eu quero me livrar dos problemas, eu quero me livrar das dores, eu quero me livrar das angústias, eu quero me livrar dos traumas e por aí vai, né? Mas no final, a gente fica preso, né, às amarras das drogas. Tá? Então, por algum tempo, sentimos-nos livres de temores, preocupações, solidão, desânimo, remorso, tédio. Mas como a vida está cheia de condições de proporções de sentimento, a gente acaba usando, e aqui acontece muito nesse ponto, a overdose, acontece perder o controle, a pessoa quebrar tudo dentro de casa, acontece uma série de coisas que tornam a vida insuportável. Então, a dependência elimina a liberdade de escolha. Por meios químicos, a pessoa se torna literalmente desligada da sua própria vontade. Isso aqui é um ponto que quem não usa ou quem não esteve nessa situação dificilmente vai entender. Ou quem não trabalha com isso, né? A dependência química, ela tira toda a vontade de qualquer coisa. Brincar, ficar com o filho, vou jogar uma bola, qualquer coisa que seja. Por meios químicos cerebrais que já foram mudados, só pensa-se na próxima dose. Só pensa como eu vou conseguir comprar de novo, o que eu vou fazer para usar de novo. E aí entram as mentiras, aí entra a enganação dos seus cônjuges, sair escondido, virar noites e noites fora de casa. Por quê? Porque por meios químicos a gente se torna literalmente desligado da própria vontade. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque mesmo nesse estado, a gente quer voltar, a gente quer parar, a gente quer recomeçar, mas tem algo que empurra a gente para aquele lugar, para mais uma dose, para se livrar mais uma vez daquelas angústias, daquelas dores. Então, raramente as pessoas que são envolvidas em comportamentos que causam dependência química admitem que estão dependentes. Para negar a gravidade de nossa condição e evitar a detecção e as consequências de nossas escolhas, procurávamos minimizar ou ocultar nosso comportamento. Não percebíamos que, ao enganarmos as pessoas e a nós mesmos, afundávamos cada vez mais em nossa dependência. À medida que nossa impotência em relação à dependência aumentava, muitos de nós culpavam a família, os amigos, a sociedade, até Deus. Mergulhávamos no isolamento cada vez maior, afastando-nos das pessoas, especialmente de Deus. Então, é muito natural a gente dizer, não, mas eu estou bem, não preciso de ajuda, não preciso internar, não preciso que as pessoas tenham dó de mim, blá, blá, blá. Por quê?
Porque ao admitir que eu tenho um problema, ao admitir que eu perdi o controle, ao admitir